Quanto a Jesus, porém, dali partindo para o monte seguiu das Oliveiras. Mas raiando a manhã voltou ao templo, onde o povo ajuntou-se em torno dele. Então sentado começou falando, e a todos ensinava. Eis que os escribas e os fariseus uma mulher trouxeram-lhe que fora em adultério surpreendida. E no meio da turba ali deixando, por estes termos a Jesus falaram: Mestre, vês tu esta mulher? Pois foi mesmo agora apanhada em adultério. Ora, Moisés em sua lei prescreve que a estas tais apedrejar devemos logo. Que dizes tu? Assim falavam, tentando somente a fim de acharem razões para o acusar. Jesus, no entanto, abaixou-se e na terra com o seu dedo pôs-se ali a escrever. Mas persistindo em fazerem perguntas, ele ergueu-se e então lhes disse: Aquele de vós outros que limpo esteja de pecado, seja o primeiro que atira a sua pedra. E depois, abaixando-se de novo no chão, continuou ainda escrevendo. Mas isto ouvindo eles, retiraram-se um a um, sendo os velhos os primeiros, e ali ficou Jesus só com a adúltera, que no meio da praça em pé se achava. Depois, se erguendo, perguntou-lhe o mestre: Onde estão a mulher, os que te acusam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Também não serei eu que te condeno. Vai e não peques mais. E a todo o povo dirigiu-se outra vez Jesus, falando nestes termos: Eu sou a luz do mundo. O que me segue a mim não anda em trevas, mas o lume terá sempre da vida. E os fariseus disseram-lhe: Tu mesmo testificas de ti e logo não podes arrastar-nos à fé. Teu testemunho não é, pois, verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus, dizendo assim: Ainda que eu mesmo testifique de mim, meu testemunho é sempre verdadeiro, porque de onde eu vim e para onde eu vou, somente eu sei. Vós não sabeis de onde é que venho, nem para onde é que vou. Segundo a carne vós julgais. Eu, porém, a ninguém julgo. E se é que julgo alguém, o meu juízo é sempre verdadeiro. Porque nunca estou só, mas o Pai que me enviou comigo é sempre, acha-se escrito, na vossa própria lei, que o testemunho de dois é verdadeiro. Eu, pois, agora ao mundo testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou faz outro tanto. Então lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Jesus lhes respondeu: Vós não me conheceis, nem a mim próprio, nem tampouco a meu Pai. Se na verdade a mim me conhecesseis, vós a ele também conheceríeis. Estas coisas ensinando, Jesus disse no templo, no lugar onde achava-se o tesouro, e ninguém o prendeu, porque chegada não era a sua hora. E ali falando, Jesus lhes disse ainda: Eu me retiro e vós buscar-me-eis. Mas no pecado haveis, sim, de morrer, e nem por certo chegareis onde eu vou. Então, diziam os judeus entre si: Será que busca ele mesmo matar-se quando diz-nos que não havemos de seguir-lhe os passos? E lhes disse Jesus: Sois cá de baixo, mas eu sou lá do alto deste mundo, sois vós. Eu não sou jamais da terra. Por isto morrereis, eu já vos disse, em os vossos pecados, com efeito, se não credes em mim, haveis vós outros de no vosso pecado achar a morte. Perguntaram-lhe, pois: Quem és, no entanto? E Jesus respondeu-lhes: O princípio é o mesmo que vos falo, muitas coisas que dizer e julgar de vós eu tenho. Mas o Pai que o enviou-me é verdadeiro, só o que dele aprendi eu digo ao mundo. E não sabiam que Jesus falava de Deus como seu Pai. Por estes termos Jesus lhes disse então: Quando tiverdes ao alto levantado o Filho do Homem, conhecereis quem sou. Porque não faço coisa alguma de mim, mas digo apenas ao mundo o que aprendi do Pai Celeste. E aquele que enviou-me está comigo, e não me deixou só, porque eu pratico sempre quanto lhe apraz.
quanto lhe agrada. E muitos que o escutaram creram nele. E a este Jesus disse: certamente, se vós permanecerdes dia e noite nestas minhas palavras, meus discípulos, verdadeiros sereis, e essa verdade haveis de conhecer, e só por ela livres vos tornareis. Logo acudindo, disseram-lhe os judeus: somos da raça de Abraão e nunca escravos jamais fomos, como, portanto, nos tornarmos livres? E Jesus respondeu-lhes: em verdade eu vos digo, todo homem que comete pecado é dele escravo. Ora, o escravo não fica sempre em casa, mas nela permanece o filho sempre. Se o Filho, pois, vos livra, sereis livres perfeitamente assim. Sei que sois filhos de Abraão, mas sei que me quereis dar morte, porque não entra em vós minha palavra. Do que vi em meu Pai somente eu falo, e vós buscais fazer tudo o que vistes outrora em vosso pai. Eles disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus replica: se filhos sois de Abraão, fazei portanto o que ele praticava. Mas agora buscais tirar-me a vida, a mim que digo a verdade que vos falei, que ouvi de Deus, eis o que nunca Abraão ha feito. Vós praticais de vosso pai as obras. Então eles disseram: nós não somos filhos de bastardia, porque temos um só pai, e este é Deus. E respondeu-lhes entretanto Jesus: se qual dissestes vosso pai fosse Deus, vós certamente me teríeis amado, porque dele eu saí e aqui vim, que de mim mesmo eu não vim, mas foi ele que enviou-me, porque não entendeis minha linguagem. É porque não podeis ouvir minha fala. Sois filhos do demônio, e os seus desejos, que são de vosso pai, quereis cumpri-los. Homicida lhe foi desde o princípio, e não permaneceu nunca em verdade, porque nunca a verdade esteve nele. Quando assim ele mente, de si próprio é que fala, porquanto é mentiroso e é o pai da mentira. No entretanto, a verdade vos digo, e vós não credes. Quem, pois, me arguirá de algum pecado, porque por mim não credes na verdade? Quem é de Deus ouve as palavras, e vós não as ouvis, por isto mesmo que vós não sois de Deus. Então disseram-lhe respondendo os judeus: razão não temos de dizer que tu és samaritano e que tens o demônio. Respondeu-lhes Jesus por estes termos: eu não tenho o demônio comigo, mas eu honro a meu Pai, todos vós me desonrais. Quanto a mim, não procuro a glória minha. Há de um outro buscá-la, que por certo justiça me fará. Sim, em verdade vos digo, se no entanto alguém guardar minha palavra, a morte jamais esse terá. E respondendo, disseram-lhe os judeus: que tens agora o demônio contigo, isto sabemos. Abraão morreu, e assim também morreram todos nossos profetas. Como tu nos dizes agora? Se, no entanto, alguém guardar minha palavra, a morte jamais esse terá. És porventura maior que nosso pai Abraão, que é morto, e maior que os profetas que morreram? Que pretendes tu ser? Jesus lhes disse: se quem me glorifica sou eu mesmo, a minha glória para nada serve. Glorifica-me o Pai, a quem vós outros dizeis que é vosso Deus, o qual, contudo, vós não o conheceis. Mas eu conheço, e comigo as palavras dele eu guardo. Abraão, o vosso pai, ardentemente desejou o meu dia ver, e vendo, ficou cheio de gozo. E replicando, disseram-lhe os judeus por estes termos: 50 anos ainda tu não contas, e viste o pai Abraão? Jesus, por último desta arte, respondeu-lhes: em verdade vos digo que eu sou antes de Abraão, o vosso pai. Logo pegaram em pedras os judeus para atirar-lhe.
Mas Jesus, se encobrindo aos olhos deles, rompendo a multidão, saiu do templo.